Bom dia, sejam bem-vindos a essa aula de macroeconomia e nós vamos então procurar falar sobre macroeconomia. Nosso curso ele está estruturado de forma a falar de como a economia clássica via a macroeconomia e depois como há o impacto da macroeconomia keynesiana na década de 30 do século 20 e com a macroeconomia keynesiana, como há o desenvolvimento nos diferentes modelos macroeconômicos. Primeiro, o modelo ISLM, do Hicks e do Hansen. Depois, a gente vai analisar os modelos de demanda agregada, baseado nas ideias keynesianas, e de oferta agregada, baseado nas ideias dos modelos neoclássicos. Depois, a gente vai analisar a síntese neoclássica, que ocorre após o impacto que há quando há a revolução das expectativas racionais no final da década de 70 e começo da década de 80. Isso muda completamente a macroeconomia e aí a gente vai ver o impacto disso nos modelos econômicos atuais. Muito bem. Dado que esse curso de macroeconomia tem essas divisões, macroeconomia clássica, macroeconomia keynesiana e macroeconomia pós expectativas racionais. Então, a gente vai começar com a economia clássica para ver o que os clássicos viam como sendo o significado da macroeconomia. Bem, primeiro, os clássicos não faziam grande distinção entre macroeconomia e microeconomia. Os artigos e livros mais importantes dos economistas clássicos, A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que foi escrito no século XVIII, 1776, Princípios de Economia Política, do David Ricardo, escrito já no século XIX, 1817, e Princípios de Economia Política, do Stuart Mill, escrito em 1848, eram livros que procuravam mostrar uma complementariedade tão forte entre micro e macroeconomia que era difícil a gente descobrir alguma diferença significativa entre essas duas formas de ver a economia. Microeconomia, olhando mais pormenorizadamente os agentes, e a macroeconomia, olhando os grandes agregados. Então, nessa primeira aula, a gente vai tentar ver o que esses economistas clássicos, ao olharem a macroeconomia, eles viam a respeito das variáveis que a gente chama de variáveis reais, que são produto e emprego da economia, e a gente vai ver o impacto disso para a estrutura da economia clássica. Depois que a virada do século XX e a economia clássica já perde a relevância para dar, via revolução marginalista, da vez à economia neoclássica, há alguns autores, como Alfred Marshall e Arthur Pigou, que procuram começar a fazer uma determinada distinção e críticas à estrutura da economia clássica. Quando Marshall, em 1920, escreve seu Princípios de Economia, ele mostra uma estrutura de microeconomia que se encaixa através do modelo de oferta e demanda, se encaixa numa visão que ele tinha da macroeconomia. Quando Pigou, pouco mais de 10 anos depois, escreve a Teoria do Desemprego, em 1933, ele já faz uma série de críticas à estrutura da economia clássica, já criando os fundamentos, as fundações daquele que tinha sido aluno de Marshall e de Pigou, que é o John Maynard Keynes, para criar sua teoria da macroeconomia keynesiana. Então vamos primeiro analisar o que os clássicos pensavam em termos de macroeconomia,
para depois a gente mostrar como era a economia clássica com relação às variáveis reais, produto e emprego. Muito bem. Então, para os economistas clássicos, a gente se deparava com uma questão que era a questão de como a economia crescia. Como a economia crescia? Para os clássicos, o produto da economia era dado pela função de produção. Ou seja, nós tínhamos um estoque de capital, nós tínhamos um estoque de trabalho, e esse estoque de capital e trabalho é o que determinava o crescimento da economia. Nesse gráfico que está sendo mostrado aqui, então, essa reta apresenta o produto potencial da economia, onde nós temos o estoque de capital e de trabalho crescendo continuamente. Com isso, o produto da economia cresce. O produto potencial da economia é esse YT barra. Entretanto, o que era que poderia ocorrer? Se a economia estava crescendo, então todo o estoque de capital e todo o estoque de trabalho estavam sendo aplicados, nós tínhamos pleno emprego dos insumos de produção, capital e trabalho. Entretanto, quando começaram a ser desenvolvidos os primeiros modelos de medição do produto da economia, o que se notava é que, na realidade, a gente tinha um produto de fato, que acabava sendo demonstrado por essa curva, tanto a curva contínua quanto a curva pontilhada, podem demonstrar produtos reais que de fato ocorriam. E o que é que essas duas curvas, tanto a contínua quanto a pontilhada, nos mostram? Nos mostram que, às vezes, a economia poderia crescer além do produto potencial e, às vezes, a economia poderia ficar aquém do produto potencial. Ou seja, o que nós tínhamos eram ciclos econômicos em torno do produto potencial. Essas curvas podem demonstrar aquilo que os economistas chamavam de produto real ou produto efetivo da economia, ou seja, é o que de fato foi produzido. Não é porque nós temos trabalhadores, máquinas, equipamentos, matérias-primas, tudo disponível em uma fábrica, que aquilo vai ser de fato transformado em produto. Pode ser que em algum momento haja algum problema em que parte dessa produção não seja efetivada. Se isso ocorrer, a gente tem um produto real ou efetivo e é menor do que o produto potencial. E se de repente houver um acúmulo muito grande de matéria-prima e a empresa começar a contratar muito mais trabalhadores para produzir em outro momento, pode ser que a produção seja muito maior do que aquilo previsto pelo produto potencial. Então, a gente tem esses ciclos econômicos de produção acima ou abaixo do produto potencial. E para os clássicos, embora esse ciclo econômico pudesse ocorrer imediatamente, ou seja, no próprio curto prazo mesmo, essas distorções iam ser limitadas de forma que se atingisse esses pontos de igualdade, ou seja, os pontos onde as curvas pontilhada e contínua cortam a reta de produto potencial. Então, nós temos vários pontos aqui, onde as curvas pontilhada e contínua cruzam a curva de produto potencial, né? E nesses pontos de igualdade seriam os pontos onde nós teríamos o equilíbrio da economia para os economistas clássicos. Esse equilíbrio seria atingido no próprio curto prazo. Poderia ser que em alguns momentos eu tivesse algum ponto de desequilíbrio, poderia, mas imediatamente eu sairia desse desequilíbrio e iria para um ponto de equilíbrio. Que tipo de equilíbrio é esse? A gente pode pensar em dois tipos de equilíbrio: equilíbrios instáveis, que é um equilíbrio momentâneo em que pouco tempo depois a gente sai desse equilíbrio, ou equilíbrios estáveis, que são equilíbrios permanentes. Seriam pontos de equilíbrio que, se eu atingisse, eu não sairia mais desse ponto de equilíbrio. Então, o equilíbrio estável seria
exatamente esse ponto onde o produto efetivo se igualaria ao produto potencial e os equilíbrios instáveis seria algum momento onde estivesse fora, onde a curva, tanto pontilhada quanto contínua, não tivessem atingido o produto potencial da economia. Poderia haver desemprego para os clássicos? Poderia. Mas como era que a economia clássica, ela explicava a existência de desemprego? Poderíamos pensar aqui, nesse ponto onde a economia está aquém do produto potencial, ou esse ponto aqui, como pontos de desemprego, né? Eu tenho um estoque de capital e de trabalho que deveria determinar esse nível de produto, mas o produto foi bem abaixo. Significa o quê? Eu estou com desemprego de capital ou desemprego de trabalho. Como é que a economia clássica via esse desemprego? A economia clássica via esse desemprego como sendo um momento onde os preços estavam desajustados. Então, pouco tempo depois, esse desajuste de preço significa o quê? Um preço de uma mercadoria está alto demais, as pessoas não vão comprar esse bem. O bem vai ficar acumulado, com muitos estoques acumulados. Esse acúmulo de estoques tem um custo, então a empresa vai começar a diminuir o preço para conseguir vender todos os estoques. Então a ideia dos clássicos é que os preços são completamente flexíveis e os preços é que vão ajustar a oferta com a demanda. Então, se eu tenho desemprego de capital ou de trabalho, os preços vão cair até um ponto onde os consumidores voltam a comprar os produtos. Quando os consumidores voltarem a comprar os produtos, as empresas vão voltar a contratar trabalhadores, vão voltar a produzir. Essa produção vai aumentar até o ponto onde eu volto ao pleno emprego. Então, para os clássicos, haveria um mecanismo de ajuste da economia via sistema de preços que levaria sempre a esses pontos de pleno emprego da economia, certo? Então, esses pontos de igualdade aqui, entre o produto potencial e o produto efetivo, o produto real da economia, seriam os pontos que iriam indicar o pleno emprego dos fatores de produção da economia. Então, a ideia da economia clássica é essa, né? A economia clássica representou uma revolução na época, por quê? O que havia antes desses economistas clássicos, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, escreverem suas obras? O que havia eram duas escolas, uma escola bem mais antiga, bem anterior, que era a escola mercantilista, que via a economia não como uma estrutura autoajustável, como os clássicos viam. Como é que a escola mercantilista via a economia? A escola mercantilista via a economia como sendo um jogo de soma zero. O que é um jogo de soma zero? Um jogo de futebol entre dois times é um jogo de soma zero. Exemplo clássico de um jogo de soma zero. Quando um time ganha o jogo, faz 2 gols, o outro time perdeu, acabou levando 2 gols e perdeu a partida. Então, a economia mercantilista via os clássicos que escreveram obras, contribuições para o mercantilismo, viam a economia como um jogo de soma zero. E aí, quem seriam os participantes desse jogo? A economia mercantilista punha o Estado-nação como sendo o principal participante desse jogo. Então, se o Estado-nação era o participante desse jogo, ele poderia ganhar ou perder esse jogo. Como ele ganhava esse jogo? Para a escola mercantilista, uma forma de ganhar o jogo era a intervenção estatal. Ou seja, o Estado deveria intervir de forma a aumentar ao máximo o potencial de crescimento da economia.
E como era para a escola clássica, para a escola mercantilista, que esse potencial de crescimento da economia aumentava. Para a escola mercantilista, esse potencial de crescimento da economia aumentava se o país fosse capaz de acumular riquezas. E para o mercantilismo, as riquezas eram metais preciosos. Então, o metalismo é o princípio básico da escola mercantilista, que diz que metais preciosos significam riqueza. Se metais preciosos significam riqueza, então o país tem que buscar a maior quantidade possível de metais preciosos. Só que os metais preciosos eles não são distribuídos igualmente na natureza. Há alguns locais do mundo onde há minas de metais preciosos, onde se pode cavar ou minerar rios para procurar ouro, ou procurar minas de prata. Então, e essas minas não estão distribuídas igualmente em todos os lugares do mundo. Então, para o mercantilismo, o Estado-nação deveria intervir de forma a patrocinar expedições em busca desse metal precioso. E ao adquirir esse metal precioso, o que a escola mercantilista dizia que deveria ocorrer? Ao adquirir esse metal precioso, os Estados-nação deveriam explorar esse metal precioso de forma a acumular o máximo possível de metal precioso, porque o princípio do metalismo é o princípio de que quanto mais metais preciosos um país tiver, mais rico ele será. Aliado a isso, ao metalismo, havia o princípio de que o país deveria sempre procurar ter uma balança de pagamentos superavitária. O que é a balança de pagamentos? A balança de pagamentos é uma estrutura de contabilidade que mostra as trocas que o país tem com o exterior. Então, o país troca com o exterior e, ao fazer trocas com o exterior, ele vai exportar e importar. Para os mercantilistas, quanto maiores forem as exportações, mais a economia ia crescer. E quanto maiores fossem as importações, menos a economia ia crescer. Então, para o mercantilismo, era essencial obter uma balança comercial, só que o grande problema que existe é o quê? O que acontece quando você tem um superávit na balança comercial, um superávit na balança de pagamentos? Ou seja, quando você, nas trocas com o exterior, o país obtém mais recursos do que entrega recursos para o exterior. Ora, uma troca sempre tem dois lados. Para que um país seja superavitário, eu tenho que ter um ou mais países deficitários. Então, o mercantilismo via a economia como um jogo de soma zero. Para que um país ganhasse, o outro país teria necessariamente que perder. Então, basicamente, a escola mercantilista via a economia como se fosse uma guerra permanente. Um lado tem que ganhar, então o outro lado tem que perder. Por isso a intervenção estatal. Por isso que o mercantilismo sempre pregava um investimento muito alto em exércitos, em poderio bélico e em exploração de metais preciosos no exterior, que isso poderia ser transformado para comprar cada vez mais armas e ter um país com a posição imperialista, de tentar dominar todos os outros países do mundo, estabelecer colônias no Novo Mundo e tentar explorar ao máximo os recursos do mundo inteiro em seu próprio benefício. Então, o mercantilismo é uma teoria econômica surgida daquela era de grandes descobertas e de exploração colonial que as potências europeias faziam no mundo inteiro. Só que quando houve a Revolução Clássica, o que esses autores clássicos disseram? Esses autores clássicos começaram a beber na fonte de uma outra escola que se contrapôs ao mercantilismo,
que era a escola fisiocrata. Ao contrário do mercantilismo, os fisiocratas não necessariamente viam o mundo como um jogo de soma zero. O que os fisiocratas faziam? Os fisiocratas, eles pensavam o seguinte: todo o valor de uma economia é criado pela natureza. O que a natureza nos dá, alimentos, minérios, é a única coisa de valor que existe na economia. Tudo mais que nós fazemos, comércio, indústria, não são capazes de criar valor. A gente pode distribuir esse valor criado pela natureza via comércio, via indústria, mas para os fisiocratas, comércio e indústria não criam valor. Eles simplesmente são capazes de distribuir o valor criado pela natureza. Então, o que nós temos é que a economia clássica revoluciona o estudo da economia utilizando esses princípios fisiocratas. Só que os fisiocratas também não viam a economia de uma forma exatamente como os clássicos. Como é que os fisiocratas viam a economia? Como os fisiocratas achavam que só a terra produzia valor, eles pensavam: só quem deve ser tributado são os proprietários de terra, porque só eles que criam valor. Todos os mais setores da sociedade, indústria, comércio, quaisquer outros setores que não fossem ligados à agricultura ou à mineração, não deveriam ser tributados. De certa forma, será que os fisiocratas viam a economia como um jogo de soma zero? Não necessariamente, mas eles ainda não chegam ao ponto que os economistas clássicos chegam de estabelecer a ciência econômica ou a economia como uma ciência. Eles ainda não fazem aquilo que os cientistas costumam fazer, que é criar hipóteses, observar, submeter a essa hipóteses a um processo sistemático de testes para ver se essas hipóteses são verdadeiras ou são falsas. A economia clássica procura fazer isso ao criar modelos econômicos que procuram testar essas hipóteses. E a economia clássica faz isso como? A economia clássica começa a construir o seu modelo baseado em algumas proposições, onde eles relacionam os fatores que são chamados de fatores reais da economia. Que fatores são esses, os fatores reais para a economia clássica? A produção e o emprego. Esses são os fatores reais para os economistas clássicos. Então, para os economistas clássicos, como é que eles revolucionam a teoria econômica? Eles revolucionam a teoria econômica pegando os princípios fisiocratas, de que só a natureza produz valor, e, basicamente, como é que os fisiocratas viam a economia? Eles viam a economia como se fosse um organismo vivo. Esse nome fisiocracia se deve ao fato de que o mais proeminente dos economistas fisiocratas, o François Quesnay, ele era médico. Então, ele via a economia como se fosse um organismo vivo. Para que esse organismo funcione, esse organismo precisa de alimentos. Toda a estrutura do organismo, ao obter alimentos e água, o sistema digestivo vai processar esses alimentos, transformar esses alimentos em energia, o sistema circulatório vai entregar essa energia pelo corpo inteiro e todos os órgãos do corpo vão funcionar: cérebro, coração, pulmão, fígados, rins, de forma a fazer com que esse organismo funcione harmonicamente. É exatamente nessa harmonia que a economia clássica pega a influência dos fisiocratas e pensa: existe uma harmonia de interesses na economia. E essa harmonia de interesses ocorre pelo fato de que nós temos fatores reais determinando como a economia se comporta. Ao contrário da economia mercantilista, que via na acumulação de metais preciosos como um símbolo da riqueza da economia, para os mercantilistas, quanto mais metais preciosos um país tivesse, mais rico esse país era.
Os clássicos dizem que não. Os clássicos dizem que moeda, opa, foi demais. Moeda não possui valor intrínseco. Se a moeda não possui valor intrínseco, o que então determina o poder de uma economia? O que determina a capacidade de uma economia? Para os clássicos, são os fatores reais, que são produto e emprego da economia. Quanto mais a economia produzir, mais próspera, mais rica ela será. Quanto mais pessoas encontrarem emprego nessa economia, mais próspera essa economia será. Então, por que isso? Porque emprego e produto são o que levam prosperidade. Porque se a gente for aliar emprego a produto, a gente descobre aquilo que os clássicos evidenciaram como o principal fator de aumento e desenvolvimento de uma economia, que é a produtividade. O que é produtividade? Produtividade é a capacidade dos trabalhadores, ano a ano, produzirem mais. Então, eu tenho aqui um estoque de capital, eu tenho aqui um estoque de trabalho que está crescendo ano a ano. Esse aqui, essa reta, é o produto potencial. Então, esse produto potencial, ele vai crescer por quê? Porque o estoque de capital e o estoque de trabalho estão aumentando ano a ano. O que o Adam Smith descobriu quando houve a Revolução Industrial e ele olhou em seu livro clássico, A Riqueza das Nações, o que a Revolução Industrial estava fazendo com a economia? Ele olhou que uma forma diferente de organizar a produção poderia fazer com que houvesse um crescimento avassalador desse produto potencial da economia. Que era exatamente uma produtividade. Se antes os artesãos fabricavam sozinhos todas as etapas do processo de produção de determinado produto, o que Adam Smith descobriu? Se a gente dividir o trabalho entre vários trabalhadores, fazendo cada um uma etapa diferente da produção, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma explosão desse produto. O produto vai crescer de forma avassaladora, gerando um processo em que o processo de produção ele vai gerar uma prosperidade muito grande. É exatamente a produtividade que o Adam Smith encontrou. E existe uma forma de organizar a economia que faz com que a produtividade exploda. Haja um grande crescimento da produtividade. E o Adam Smith, ao ver isso, começou a discordar da escola fisiocrata quando ele disse: não é só a agricultura que é capaz de criar valor. A indústria também é capaz de criar valor, o comércio também é capaz de criar valor. Então, a revolução da economia clássica foi exatamente em romper tanto com o mercantilismo, quanto em romper com a escola fisiocrata para dizer qualquer setor da economia é capaz de criar valor, qualquer setor da economia pode gerar prosperidade. Como isso pode ser feito? Basta que os fatores reais da economia sejam afetados. Ou seja, se nós pusermos os trabalhadores mais competentes trabalhando em suas áreas de especialização com o máximo de capacidade de ter acesso a bens, serviços, matéria-prima, eles vão aumentar muito a sua produtividade via divisão do trabalho e esse aumento da produtividade vai gerar prosperidade. Foi isso que o Adam Smith viu quando a Revolução Industrial começou a modificar as técnicas de produção de máquinas e essas máquinas e equipamentos começaram a ser utilizadas na indústria. A indústria, de uma hora para outra, começou a produzir muito mais do que produzia há poucos anos antes, porque a técnica se aprimorou de forma significativa. E com isso a produtividade explodiu. E aí a prosperidade da economia aumentou de forma avassaladora. Só que isso só pode ser feito em um ambiente que propicie essa exploração da produtividade. Que ambiente é esse? É o chamado mecanismo de mercado. O que é o mecanismo de mercado?
Para que a produtividade exploda, é necessário que o mercado seja suficientemente livre para que os preços possam variar. São os preços variando que vão fazer com que, quando houver um crescimento além do potencial, ele volte a igualar o crescimento potencial. São os preços variando que vão fazer com que, quando houver uma recessão, os preços caem de forma a estimular as pessoas a comprarem de novo os produtos e nós voltarmos a um período de crescimento econômico. Então, é a variação dos preços livres que vai fazer com que esse produto efetivo, que são essas curvas pontilhada ou contínua, se igualem ao produto potencial, que é essa reta contínua. Então, eu vou ter YT barra igual a YT. Isso significa produto potencial YT barra igual a produto efetivo YT. Ou seja, eu não terei essa diferença que os economistas chamam de hiato do produto. Quando nós temos, então, um hiato do produto igual a zero, eu tenho esse equilíbrio, esses pontos de equilíbrio aqui. Então, esses pontos de equilíbrio, eles vão zerar o hiato do produto e vão fazer com que a economia chegue ao seu equilíbrio de acordo com os mecanismos que a economia clássica estipulou. Primeiro, fatores reais determinando o comportamento da economia e uma estrutura de livre mercado. O que é que um livre mercado implica? O livre mercado implica em trocas voluntárias. Na estrutura mercantilista não havia trocas voluntárias. Havia intervenção estatal, o Estado determinava tudo na economia. O Estado determinava as grandes expedições para descobrir metais preciosos e trazer os metais preciosos para o Estado-nação, para que o Estado-nação pudesse enriquecer via aumento de metais preciosos. O que a economia clássica via? Provavelmente a Espanha foi o país que mais descobriu ouro e prata na América Latina e levou ouro e prata para a Espanha. Só que o que acontecia? Esse ouro e prata acabava sendo usado para comprar bens e serviços da Inglaterra, que estava vivendo uma revolução industrial. Então, esse ouro e prata não tornou a Espanha um local mais rico. Tornou a Inglaterra um local mais rico, por quê? Porque a Inglaterra não tinha acesso a tantos metais preciosos quanto a Espanha, mas na Inglaterra, a Revolução Industrial se utilizou do mecanismo de mercado para aumentar significativamente a produtividade da economia. Foi isso que os clássicos descobriram. Uma economia vai crescer quanto mais a produtividade aumentar, e a produtividade vai aumentar quanto mais as pessoas puderem se especializar naquilo que elas fazem de melhor e quanto mais elas puderem utilizar o mecanismo de mercado para prosperar. Ou seja, as trocas têm que ser voluntárias para que haja prosperidade, de acordo com a economia clássica. Trocas não voluntárias, ou seja, trocas via um sistema de escravidão, de servidão, de vassalagem, via um contrato do pacto colonial, são trocas que não são voluntárias. São trocas impostas. E os clássicos, então, viam que um mecanismo onde as trocas não eram voluntárias, não eram capazes de desenvolver tanto a economia quanto em um mecanismo de trocas voluntárias. Muito bem, eu já falei então que os clássicos viam a economia crescendo em função de uma função de produção. Essa função de produção é a função de capital e de trabalho. Aqui o capital tem uma barra em cima para mostrar que em um determinado momento, no curto prazo, o estoque de capital ele é fixo. Esse K barra, certo? Enquanto que o estoque de trabalho ele é livre, ele não é fixo, um trabalho homogêneo, ou seja, todas as pessoas têm a mesma produtividade. E essa tabelinha pode nos mostrar uma coisa. No primeiro momento, eu monto uma fábrica no ponto A, não contratei nenhum trabalhador, não estou produzindo nada. Aí no ponto B, eu contrato o primeiro trabalhador. Esse trabalhador produz 10, então a diferença 10 menos 0 é o produto marginal, que é 10. No segundo momento, eu contrato o segundo trabalhador, que ele vai produzir
os dois juntos produzem 20. 20 menos 10, eu tenho 10, que é o produto marginal. O produto marginal daqui para cá não mudou. Então, eu tenho rendimentos constantes de escala. O que é que significa isso? Significa que a minha função de produção está tendo rendimentos constantes. Eu dobro os insumos, a produção dobra. Certo? Muito bem. No ponto D, eu contrato o terceiro trabalhador. Depois de contratar o terceiro trabalhador, minha produção sobe para 28. 28 menos 20 dá 8. Ou seja, eu não tenho mais um produto ou uma produtividade marginal do trabalho igual a anteriormente. Eu tenho agora rendimentos decrescentes, porque 8 é menor do que 10. Mesma coisa quando eu contrato o quarto trabalhador, o produto vai a 33, aqui 5. Rendimentos decrescentes, mesma coisa quando eu contrato o quinto trabalhador. O produto vai até 34, 34 menos 33, 1. Rendimentos continuam decrescentes. Se eu insistir em contratar o sexto trabalhador, meu produto vai ser 32. 32 menos 34 dá menos 2. Os meus rendimentos não são apenas decrescentes, agora eles são negativos. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que essa empresa, ao contratar trabalhadores, está se deparando com rendimentos diferentes, a produção está aumentando até a contratação do quinto trabalhador, a partir da contratação do sexto trabalhador, a produção cai. A questão é, se a produção está aumentando, quantos trabalhadores eu devo contratar para ter um nível ótimo de produção? A gente viu vários pontos aqui. No início, B e C os rendimentos são constantes, de D até F são decrescentes, e no ponto G, com 6 trabalhadores, os rendimentos são negativos. Aqui tem um gráfico que mostra exatamente isso. A produção está aumentando aqui, chega a um ponto de máximo do ponto F, depois cai. E aqui, número de trabalhadores empregados, no eixo horizontal, no eixo vertical, o número de produto que está sendo produzido. A grande questão é, quantos trabalhadores a empresa deve contratar se ela quiser maximizar seus lucros? Esses dados não permitem que nós respondamos essa questão. Para responder essa questão, a gente precisa de outra coisa. Primeiro, a gente conseguiu ver aqui, nessa equação número 2, o produto marginal do trabalho. O que é o produto marginal do trabalho? É isso aqui, né? Quanto o produto está variando, dado que eu variei o número de empregados. O número de empregados está variando em 1. Então, aqui, a variação do produto foi em 10, em 8, em 5, em 2, em 1, perdão, e em menos 2. Então, eu consigo ver a variação do produto, dado que o trabalho está variando em 1 unidade. O que eu não estou conseguindo ver é algo que é essencial para saber quanto a empresa deve contratar, que é o custo do trabalho. Quanto é o custo do trabalho? O custo do trabalho vai ser o salário. Só que o salário, se o trabalho é homogêneo, cada trabalhador vai ganhar o mesmo salário. Só que o salário, ele vai ter que ser comparado com a produtividade, né? Quanto cada trabalhador está incorporando quando ele entra na empresa. Quanto o produto da empresa aumenta? Eu sei exatamente isso, né? Eu sei todos esses dados de quanto o produto da empresa entra. O que eu não sei? O que eu não sei é o valor do salário. Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa saber o valor do salário, para saber qual é a quantidade ótima de trabalhadores que essa empresa deve contratar. Só que a gente tem uma questão, que é o quê? Demanda por trabalho. Ou seja, quanto as empresas vão demandar trabalho? Elas vão olhar para o preço com o qual elas podem vender esse produto que foi produzido e vão tentar comparar esse preço com o custo do trabalho. O que acontece se o preço for maior do que o custo do trabalho? Significa que a empresa vende um produto, tem uma receita, essa receita é maior do que o custo. Então, o que é que ela vai fazer?
opa, então eu posso continuar contratando trabalhadores. Eu continuo contratando trabalhadores até o momento que ocorreu o quê? Que ocorreu uma igualdade entre esse preço e o custo de contratar novos trabalhadores. O que acontece se o preço for menor do que o custo de contratar novos trabalhadores? Significa que, se eu vender uma unidade a mais de produção, a receita que eu obtiver, eu não vou conseguir pagar o salário do trabalhador adicional. Então, eu vou ter que demitir esse trabalhador. Então, o preço não pode cair abaixo do custo de trabalhar, de contratar um trabalhador adicional, senão esse trabalhador não vai conseguir receber o salário. Ele vai precisar ser demitido até o momento em que o preço de um produto adicional se igualar ao custo de contratar um trabalhador adicional. Então, fazendo essa substituição, a gente tem essa equação 5, é exatamente isso. O preço do produto tem que ser igual ao salário do trabalhador dividido pela produtividade. É a mesma coisa que dizer que o salário tem que ser o preço do produto multiplicado pela produtividade. Ou, rearranjando a equação na forma da equação 7, a gente só consegue pagar um salário para o trabalhador dividindo o salário pelo preço do produto, e isso tem que ser igual à produtividade. Isso é exatamente o que o Adam Smith descobriu em Riqueza das Nações. Né? Ele descobriu o quê? Que os salários dos trabalhadores podem crescer tanto até o ponto em que iguale a produtividade que esse trabalhador tiver ao produzir bens. O trabalhador pode receber um salário maior do que a sua produtividade? Não, porque isso vai gerar prejuízo para a empresa. A empresa vai quebrar. Então, a única forma de pagar salários aos trabalhadores é até o ponto em que os salários igualarem a produtividade. Então, se a produtividade está crescendo continuamente, você pode aumentar os salários continuamente. Mas no momento que o salário ultrapassar a produtividade, essa empresa vai quebrar. Para ela não quebrar, ela vai ter que demitir trabalhadores de forma a gerar de novo essa igualdade entre produtividade e salário real. É importante analisar que salário é esse, né? É o salário nominal dividido pelo nível de preços. Como essas duas variáveis são variáveis nominais, quando eu divido o salário nominal pelo nível de preços, eu tenho aquilo que é chamado, pelos economistas, de salário real. Então, a produtividade da economia tem que ser igual ao salário real da economia. Senão, a economia não terá atingido o equilíbrio. Então, isso significa algo interessante, que é o seguinte: eu já sei como as empresas vão contratar trabalhadores. As empresas vão contratar trabalhadores olhando para esses dois fatores, a produtividade dos trabalhadores e o salário real que elas precisam pagar a esses trabalhadores. E de que forma há uma evolução das vagas abertas na economia? As vagas serão abertas na economia de acordo com essa relação aqui. Quanto mais o salário real sobe, mais vagas serão fechadas na economia. Quanto mais o salário real cai, mais vagas serão abertas na economia. Ou seja, essa relação é negativa. Por quê? Porque as empresas precisam pagar salários para os trabalhadores. Então, quanto mais os salários subirem, mais trabalhadores elas vão demitir. Quanto mais os salários caírem, mais trabalhadores elas vão contratar. Então, é isso que essa relação da equação 9 me mostra, que é a relação entre salário real e vagas abertas pelas empresas. É uma relação negativa. Então, para a gente resolver qual é a quantidade ótima de trabalhadores que essa empresa precisa contratar, a gente precisa saber o salário. Eu estabeleci aqui que o salário tem que ser 8. Então, a produtividade do trabalhador, ele é uma produtividade correspondente a 8, o que corresponde ao salário real quando a economia está em equilíbrio, né? O salário real é igual à produtividade marginal do trabalho. A produtividade marginal do trabalho é 8, o salário é 8, então, isso significa o quê? Isso significa, olhando para a tabela lá em cima, que no momento que eu contrato um trabalhador, o que é que ele está fazendo? Ele está produzindo 10. Esse produto vai ser vendido
pelo valor de 10, digamos que o preço seja 1. Então, 10 produtos sendo vendidos por 1, a receita vai ser 10. Quanto a empresa vai pagar por esse trabalhador? O salário é 8. Então, a empresa tem um lucro de 2. Se ela contrata o segundo trabalhador, paga o salário de 8, 2 vezes 8, 16, só que a produção é 20. Ela vende essa produção por R$1 cada, então vai ter uma receita de 20, vai ter um custo de 16. O lucro vai para 4. Ou seja, o produto marginal, que é 10, continua sendo maior do que o custo do salário, que é 8. Né? O que acontece quando ela contrata o terceiro trabalhador? Quando ela contrata o terceiro trabalhador, ela, 3 vezes 8, 24, vai ter um custo de 24, e esse trabalhador vai adicionar 8 à produção. Minha produção deixa de ser 20 e passa a ser 28. Então, vendo cada produto por R$1, tem uma receita de 28, tem um custo de 24. O lucro é 4. O lucro aqui era 4. Em 2. Em 3 continua sendo 4. Então, eu tenho 2 pontos onde o lucro é 4. Será que eu devo escolher um ou outro? Vamos mais adiante. O que acontece se eu contrato o quarto trabalhador? 4 vezes 8, 32. A produção é 33, vendido por R$1. Receita de 33, custo de 32. O lucro vai para 1. Opa, aqui o lucro era 4, aqui o lucro era 4, agora o lucro aqui é 1. Eu, então, não devo contratar o quarto trabalhador, né? Porque o lucro caiu. Vamos ver se a empresa não faz essas contas e acaba contratando o quinto trabalhador. 5 vezes 8, 40. Receita de 34. Então, menos 6 de lucro. Ou seja, a empresa já entra no prejuízo caso contrate o quinto trabalhador. E se contratar o sexto trabalhador, 6 vezes 8, 48. Receita de 16, 32. 48 menos 32 dá 16. Prejuízo 16. Então, contratar o quinto e o sexto trabalhadores gera prejuízo. Contratar o quarto trabalhador gera um lucro, só que esse lucro é de 1. É menor do que o lucro de 4. Então, a empresa fica entre contratar 2 e contratar 3 trabalhadores. Qual deve ser a resposta? 2 trabalhadores ou 3 trabalhadores? E aí, a gente olha para cá e descobre o quê? O processo de maximização de lucros, 2 trabalhadores geram um lucro de 4, 3 trabalhadores geram um lucro de 4. Parece ser igual, né? O ponto C e D parece ser igual. Entretanto, o que é que o processo de maximização de lucros me diz? Me diz que o salário tem que ser igual à produtividade. Onde é que o salário tem que ser igual à produtividade para a empresa maximizar lucros? Aqui, né? Em 8. Se é em 8 que o salário é igual à produtividade, então a empresa vai contratar 3 trabalhadores. Que esse é o processo que garante que o lucro é máximo. Se eu tivesse parado no segundo trabalhador, eu sempre poderia pensar, e se eu contratasse o terceiro trabalhador? Eu ia ter mais lucro ou menos lucro? Quando eu contrato o terceiro trabalhador e vejo que o lucro é 4, igual com 2 trabalhadores, eu garanto que esse lucro é máximo, por quê? Porque a produtividade marginal do trabalho é igual ao salário. Esse é o princípio que garante que a produtividade seja máxima. Perdão, que o lucro seja máximo. É exatamente o momento em que o salário é igual à produtividade. É o que garante o lucro ser máximo. Então, ponto D, 3 trabalhadores sendo contratados, a produção sendo igual a 28, é exatamente o ponto ótimo que a empresa vai trabalhar. Ela contrata 3 trabalhadores, produz 28, tem um custo de 3 vezes 8, 24, tem uma receita de 28 e lucro de 4. Então, esse é o ponto em que a empresa deve contratar trabalhadores. Olhando pelo lado da oferta de trabalho, como é que os trabalhadores ofertam trabalho? A gente viu aqui em cima que a empresa, ela demanda trabalho. O que é demanda por trabalho? É a oferta de vagas de emprego. Ela demanda trabalho olhando para o salário real.
Só que o processo de decisão de quantas vagas a mais ou a menos ela vai tomar é um processo de decisão onde olha a primeira derivada como negativa, né? Ou seja, quando o salário sobe, as vagas caem, quando o salário cai, as vagas sobem, ou seja, essa derivada é negativa. Já a oferta de mão de obra vê as coisas de forma diferente, né? Os trabalhadores também ofertam mão de obra olhando para o salário real, só que a derivada para eles é positiva. Ou seja, quanto mais alto for o salário, mais eles se dispõem a trabalhar. A gente pode ver isso nesse gráfico aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho um gráfico onde aqui eu tenho 3 restrições orçamentárias dos trabalhadores, o que é isso que os economistas chamam de restrições orçamentárias. São exatamente as retas da renda. Ou seja, a restrição orçamentária do trabalhador é a renda do trabalhador. Então, o trabalhador pode ter essas 3 rendas diferentes dependendo do salário. Aqui, nessa primeira renda, o salário é 2. Nessa segunda renda, o salário é 3. E aqui o salário subiu para 4. Então, dependendo de quanto for o salário por hora de trabalho, 2, 3 ou 4, as rendas dos trabalhadores podem ser diferentes. Então, no primeiro exemplo, o trabalhador tem 24 horas num dia e ele pode decidir quantas horas ele vai devotar ao trabalho e quantas horas ele vai devotar ao lazer. Nesse primeiro momento, onde o salário é 2, o trabalhador devota 18 horas ao lazer e só 6 horas ao trabalho. Com isso, ele atinge essa curva de diferença chamada U1. Então, no ponto A, ele está otimizando a sua renda. Quando é que ele otimiza a renda? Quando a renda tangencia a curva de diferença. Ele está otimizando a renda no ponto A porque o salário é 2. Imagine se o salário subir para 3. Se o salário subir para 3, o que é que ele vai fazer? Ele vai continuar com 6 horas de trabalho e 18 horas de lazer? Não, né? Se o salário subir para 3, o que é que vai acontecer? Passar 1 hora a mais trabalhando gera R$ 3 a mais de renda para ele. Então, ele vai querer atingir uma curva de diferença superior. E onde é que ele atinge a curva de diferença superior? No ponto B, onde ele tem que trabalhar 2 horas a mais, passa a ter apenas 16 horas de lazer no dia e passa a ter 8 horas de trabalho. O que aconteceria se, quando o salário fosse 2, ele estivesse trabalhando 16 horas? Ele estaria num ponto inferior a esse ponto de utilidade aqui. Esse ponto aqui, onde esse número 16 atinge a curva de renda dele, é um ponto abaixo dessa curva de utilidade 1. Então, não valia a pena trabalhar 8 horas quando o salário era R$ 2. Valia a pena trabalhar só 6 horas. Mas agora que a renda subiu para R$ 3 por hora, vale a pena trabalhar 2 horas a mais, atingindo o ponto B, do que continuar trabalhando 6 horas. Se ele continuasse trabalhando 6 horas, ele atingiria esse ponto aqui, que seria um ponto inferior à curva de diferença 2. Então, a curva de diferença 2 é uma curva de diferença que gera mais bem-estar, mais prazer do que a curva de diferença 1. Mas para ele atingir, ele tem que escolher o ponto B, que é um ponto onde ele trabalha 8 horas e descansa 16 horas. O que acontece se o salário subir ainda mais, de 3 para 4? Se o salário subir ainda mais de 3 para 4 e ele continuar trabalhando a mesma quantidade de horas, ele atinge essa curva de renda superior, mas não atinge a curva de utilidade em 3. Essa reta de renda superior, perdão, no ponto de 16 horas de lazer, não consegue alcançar a curva de diferença U3. O que é que essa curva de diferença U3 me dá? Dá muito mais bem-estar do que a curva de diferença U2 e do que a curva de diferença U1. Então, atingir a curva de diferença U3 gera muito mais bem-estar para o trabalhador. Só que para ele atingir a curva de diferença U3, ele vai ter que trabalhar 1 hora a mais. Trabalhando 9 horas e descansando 15 horas, ele atinge o ponto C.
Então, o que é que isso está me dizendo? O que está me dizendo é que quando o salário sobe de 2 para 3, de 3 para 4, o trabalhador vai ofertar mais horas de trabalho. Então, quando o salário sobe, ele se dispõe a trabalhar mais. Se dispondo a trabalhar mais horas do dia, ele atinge a curva de diferença mais alta. Então, a ideia básica é que o trabalhador vai ter uma curva de oferta de trabalho que vai ser assim. Quanto maior for o salário, que está aqui no eixo vertical, mais horas de trabalho por dia ele vai se dispor a trabalhar. Então, aqui os pontos A, B e C são equivalentes a esses pontos A, B e C aqui, o que mostra que a oferta de horas de trabalho do trabalhador ela é crescente. Só que aqui parece que ela tende na direção do infinito, né? Não é uma reta, é uma curva. Por quê? Porque o dia está limitado a 24 horas e ele não pode trabalhar mais do que 24 horas. E quando ele começa a se aproximar, cada vez menos lazer, cada vez mais trabalho, ele só abre mão de lazer se ele receber um salário muito alto. Né? No início, ele abre mão de várias horas de lazer por um salário um pouco mais alto. Mas depois de um tempo, ele só vai abrir mão de horas adicionais de lazer se o salário for muito, muito mais alto. É por isso que é razoável imaginar que pessoas extremamente especializadas se dispõem a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Por quê? Porque essas pessoas, ao trabalhar mais horas por dia, estão recebendo uma quantidade adicional muito grande por hora extra. Então, a tendência é que a curva de oferta de trabalho tenda ao infinito quando o salário for muito alto. Né? Ela vai se dispor cada vez menos de abrir mão de seu lazer. Só se o salário for absurdamente alto é que ela vai se dispor de abrir mão de uma hora adicional de lazer para passar uma hora a mais trabalhando. Bem, a gente mostrou então como a economia clássica via produto, como via emprego, e a gente vai então tentar juntar todas essas equações para conseguir achar o equilíbrio. Quais são as equações? São essas três equações, né? A equação da função de produção agregada, a equação da demanda por trabalho e a equação da oferta de trabalho. Então, função de produção agregada, onde o produto é função de capital e trabalho. Demanda por trabalho, onde as vagas de trabalho são função inversa do salário real. Oferta de trabalho, onde as horas disponíveis dos trabalhadores para trabalhar são função direta do salário real. Então, quando a gente iguala vagas a horas de trabalho, ou seja, demanda por trabalho com oferta de trabalho, a gente tem algo mais ou menos assim. A produtividade é essa curva que vai demandar, que vai igualar a demanda por trabalho. Né? Ou seja, quanto mais produtivos forem os trabalhadores, mais as empresas vão ofertar vagas para esses trabalhadores. Já a oferta de trabalho por parte dos trabalhadores é o quê? Quanto mais alto for o salário, mais as empresas, ou mais os trabalhadores, perdão, vão ofertar horas adicionais de trabalho. Então, quando a gente iguala demanda por trabalho com oferta de trabalho, a gente encontra aqui o salário real. O equilíbrio ocorre quando o salário real iguala a produtividade marginal do trabalho, gerando esse número de empregos. Esse é o número de empregos de equilíbrio. Para o número de empregos de equilíbrio, a função de produção me diz o quê? Função de produção é a função de capital e trabalho. Se eu tenho essa quantidade de trabalho empregado, eu vou ter esse produto, já que aqui o capital está fixo no curto prazo. Né? Essa barrinha em cima do capital significa que o capital está fixo, o que significa que o produto vai variar de acordo com a variação no emprego da economia. Muito bem. O que acontece se for estabelecido um salário mínimo acima do salário de equilíbrio? Se for estabelecido um salário mínimo acima do salário de equilíbrio, as empresas vão retrair a quantidade de vagas, só ofertando essa quantidade de vagas equivalente a esse nível de emprego aqui, menor do que N0. E se o salário mínimo for acima do salário de equilíbrio, os trabalhadores se disporão a trabalhar mais horas.
o que significa que a oferta de trabalho vai ser maior do que N0. Ora, número de vagas menor do que N0 e oferta de mão de obra maior do que N0 significa o quê? Eu teria uma desigualdade. Essa desigualdade vai ser exatamente o desemprego. É por isso que os economistas clássicos eram contra qualquer tipo de intervenção estatal. Por quê? Para os clássicos, o desemprego que houvesse aqui, em N0, era o desemprego voluntário, ou seja, eram trabalhadores que não se dispunham a trabalhar por esse salário de equilíbrio. Os trabalhadores poderiam pensar, não, eu só quero trabalhar se eu ganhar R$ 2.000 por mês. Esse salário de equilíbrio é R$ 1.000 por mês, então esses trabalhadores não vão trabalhar. Aí o governo vai lá e estabelece um salário de R$ 2.000 por mês, que é acima do ponto de equilíbrio. O salário de R$ 2.000 por mês vai ser o salário mínimo, acima do ponto de equilíbrio. Significa o quê? Isso significa que muitos trabalhadores vão querer ganhar R$ 2.000 por mês, a oferta de mão de obra vai aumentar. Só que poucas empresas vão querer pagar R$ 2.000 por mês, por quê? Porque a produtividade dos trabalhadores não é suficientemente alta para se pagar R$ 2.000 por mês. Então elas vão retrair a oferta de vagas e aí nós teremos desemprego. Esse desemprego é resultante da intervenção do governo, aumentando o salário mínimo além do salário de equilíbrio. Se o salário mínimo for estipulado abaixo do salário de equilíbrio, o que é que isso vai fazer? Nada, né? Porque todas as empresas vão contratar os trabalhadores pelo salário de equilíbrio. Elas vão ignorar o salário mínimo, os trabalhadores também vão ignorar o salário mínimo, eles vão trabalhar para receber o salário de equilíbrio. Então, o estabelecimento de um salário de equilíbrio, um salário mínimo acima do salário de equilíbrio, gera desemprego. O estabelecimento de um salário mínimo abaixo do salário de equilíbrio não afeta em nada a economia. Muito bem. O que poderia, então, aumentar o produto da economia? Caso houvesse alguma coisa que fizesse com que a produtividade da economia crescesse, o produto da economia poderia fazer assim. Poderia vir para cá, para cima desse produto, eu teria uma função de produção acima dessa função de produção aqui, e para o mesmo nível de emprego, eu teria um produto muito maior. Isso significa o quê? Cada trabalhador dessa economia é muito mais produtivo. Ao se tornar muito mais produtivo, o produto vai ser maior. Então, com um produto maior, nós teremos mesma quantidade de emprego, com um produto maior, os trabalhadores estão mais produtivos. Provavelmente isso seria decorrente de um deslocamento da curva de produtividade para cá, para cima e para esquerda. Se isso ocorrer, é possível que o emprego aumente. Então, uma curva de produtividade maior para cima e para a esquerda, não, para cima e para a direita, perdão, para cima e para a direita, vai encontrar um equilíbrio aqui, o salário é mais alto, o emprego é mais alto, o emprego sendo mais alto significa o quê? Uma curva de produtividade maior vai gerar mais emprego e produto maior ao mesmo tempo. Muito bem. O que determina o produto e o emprego? Imagine que a gente possa fazer alguma coisa para tentar estimular mais emprego nessa economia. Aqui a gente tem a igualdade entre salário e produtividade, pondo de outra forma, a produtividade marginal do trabalhador é igual a salário. Se a produtividade aumentar, o salário vai aumentar, como a gente viu se a gente puser uma curva de produtividade mais alta aqui nesse gráfico. A produtividade total da economia vai aumentar. Muito bem. Aqui o que a gente está investigando nesse gráfico? Aqui a gente está pondo no eixo horizontal o salário nominal. E no eixo, no eixo vertical o salário nominal. No eixo horizontal a gente está pondo nível de emprego. A gente começa com nível de emprego igual a N1 e o salário igual a W1, nesse ponto aqui. Nesse ponto eu tenho o quê? Eu tenho os trabalhadores ofertando essa curva de oferta aqui, eles estão ofertando horas de trabalho, e as empresas olham para essa produtividade do trabalhador e estão ofertando essas vagas. Então, vagas se igualam a
oferta de trabalho, o salário de equilíbrio é W1, o nível de emprego é N1. De repente, os preços da economia, que eram P1, disparam, passam a ser 2P1. O que acontece quando o preço da economia passa a ser 2P1? Significa que as empresas agora estão vendendo seus produtos pelo dobro do preço anterior. Então, elas estão tendo o dobro de receita. Se elas estão tendo o dobro de receita, o que é que elas vão fazer? Essa curva de oferta de vagas vai aumentar. As empresas vão ofertar mais vagas. Vão ofertar vagas nesse nível aqui. Produtividade não mudou, mas os preços mudaram. Então, ofertando mais vagas nesse nível, o que é que elas pensam? Para esse salário W1, elas pensam em empregar essa quantidade de trabalhadores N2. Só que, será que esse ponto é um ponto de equilíbrio estável? Não é, né? Porque aqui só está, esse salário W1, nesse ponto, só está cortando a curva de oferta de vagas, que é a demanda por trabalho por parte das empresas. E o que é que os trabalhadores estão fazendo? Os trabalhadores estão ofertando isso aqui. Se eles estão ofertando isso aqui, o ponto de equilíbrio seria esse, o que é uma quantidade de emprego maior do que N1, mas menor do que N2. O grande problema é que esse ponto não é um ponto de equilíbrio estável, é um ponto de equilíbrio instável. Por que que é instável? Porque aqui os preços dobraram, mas aqui, nessa curva de oferta de trabalho, os preços ainda não dobraram. Quando os preços dobram, o que é que os trabalhadores vão fazer? Eles vão retrair sua oferta de horas de trabalho para essa nova oferta de horas de trabalho. Por quê? Se os preços dobram, eles pensam o seguinte: se eu for trabalhar pelo mesmo salário, eu vou ter uma queda muito grande do meu padrão de vida. O salário é o mesmo, mas os preços agora são o dobro. Então, eu não vou ofertar mais essa quantidade de horas, vou ofertar menos horas. Ao ofertar menos horas, eu tenho um novo equilíbrio, que é o quê? A nova quantidade de vagas com a nova quantidade de horas. Então, essas duas curvas se encontram bem aqui. O que é que está acontecendo aqui? O nível de emprego continua o mesmo, N1. As empresas ofertaram mais vagas, os trabalhadores ofertaram menos horas, significa que o completo preenchimento das vagas ocorre com menos horas, cada trabalhador passa a trabalhar menos horas. Isso significa o quê? O salário tem que subir para 2W1 para se igualar ao novo nível de preços, 2P1. Esse novo salário, 2W1, dividido por 2P1, significa o quê? O mesmo salário real, W sobre P, e o mesmo nível de emprego. Ou seja, quando os preços aumentaram, o impacto total do aumento de preços foi sobre os salários, não teve impacto nenhum sobre o nível de preços. O que acontece se os preços aumentarem de novo para 3P1? De novo, haverá expansão da oferta de vagas. De novo, haverá retração das horas de trabalho. Então, o novo ponto de equilíbrio não vai ser N'2, não vai ser N2, não vai ser nada intermediário, vai continuar sendo N1. Só que agora os salários têm que subir para 3W1 para igualar com o novo nível de preço que vai ser 3P1. 3W1 dividido por 3P1 é igual a W1 sobre P1, o que gera o mesmo nível de emprego. O que que os clássicos estão querendo dizer com essa estrutura de salários monetários e nível de preços? O que os clássicos estão querendo dizer é basicamente isso aqui. Ó. Modificar preços e salários não vai afetar o produto da economia. Por quê? Porque preços e salários vão afetar a demanda agregada, mas não vão afetar nem o produto agregado, nem o emprego. O emprego da economia continua em N1. Então, produto e emprego, para a economia clássica, não pode ser afetado nem pela quantidade de moeda, nem pelo nível de preços, nem por gastos do governo ou demanda por investimentos. Produto e emprego vão ser afetados apenas por quê? Por aumentos em capital, em trabalho ou na produtividade. Se algum desses três fatores aumentar, então
o produto da economia pode sair de Y1 para Y. E o novo produto vai ser sempre uma reta vertical. O que é que essa reta vertical significa? É aquilo que os economistas chamam de curva de oferta infinitamente inelástica com relação aos preços. Ou seja, os preços aqui podem subir de P1 para 2P1, para 3P1, para 4P1, para 5P1, para quanto for, e o produto não vai se alterar. Para a economia clássica, produto e emprego não se alteram devido a fatores monetários. Produto e emprego só se alteram devido a fatores reais, que são o quê? Estoque de capital, estoque de trabalho e produtividade da economia. Então, essa é a conclusão a qual os economistas clássicos chegam, mostrando que a demanda agregada pode até ser influenciada por fatores nominais, mas a oferta agregada, ou seja, o produto da economia, não será afetado por fatores nominais, apenas por fatores reais. Então, para acabar a aula de hoje, tem esse exercício de fixação da matéria, que é basicamente uma pergunta de verdadeiro ou falso, é o seguinte: o modelo clássico de determinação da renda usa quais hipóteses? O item A, preços e salários flexíveis, princípio da demanda efetiva e curva de oferta agregada perfeitamente inelástica de preços. Bem, no item A, curva de oferta agregada perfeitamente inelástica com relação aos preços é exatamente essa curva aqui, que é verdadeiro. Preços e salários flexíveis é um dos princípios básicos da economia clássica, também é verdadeiro, mas o princípio da demanda efetiva é falso. Por quê? Porque o princípio da demanda efetiva defende que variações em fatores de demanda poderiam gerar mudanças na oferta agregada, que é algo que uma escola que a gente vai estudar depois, o keynesianismo, acredita, mas os clássicos são contrários. Então, o item A é falso. O item B, preços e salários flexíveis, a gente já viu que é verdadeiro. Neutralidade da moeda, a gente acabou de ver aqui que é exatamente verdadeiro, né? Os clássicos acreditavam que variar moeda e variar preços não influencia variáveis reais, só influencia variáveis nominais, e esse é exatamente o princípio da neutralidade da moeda. Para os clássicos, a moeda é neutra, porque a moeda não tem a capacidade de, ao aumentar ou diminuir a quantidade de moeda, não é possível aumentar ou alterar o produto da economia para os clássicos. Então, para os clássicos, a moeda é neutra. E lei de Sé. O que é a lei de Sé? A lei de Sé é um postulado feito pelo economista francês Jean-Baptiste Say, que diz basicamente o seguinte: quando um produto é ofertado, a renda gerada pela oferta desse produto vai ser o quê? Vai ser o salário pago a trabalhadores, os juros pagos ao capital que financiou a compra de máquinas e equipamentos, o aluguel pago a máquinas, equipamentos ou a local físico e os lucros pagos aos empreendedores que fizeram esse processo de produção. Então, essa renda, aluguel, juros, salários e lucros, será, de acordo com a lei de Sé, suficiente para comprar toda a produção. Isso é o que diz a lei de Sé, que é exatamente aquilo que os economistas clássicos acreditavam, né? Preços e salários flexíveis, neutralidade da moeda e lei de Sé. Esse item, portanto, o item B é verdadeiro. Portanto, os itens C, D e E são falsos. Vamos ver por quê. Preços e salários rígidos, não. Os clássicos acreditavam em preços e salários flexíveis. Então, o item C já é falso. Princípio da demanda efetiva, a gente viu que não. O princípio da demanda efetiva é um princípio defendido pelos economistas keynesianos, mas os clássicos discordam do princípio da demanda efetiva. E curva de oferta agregada perfeitamente elástica com relação aos preços também não, né? Então, no item C, todos os itens são falsos. Por quê? Uma curva de oferta agregada perfeitamente elástica aos preços seria uma curva aqui horizontal, né? A curva dos clássicos é vertical,
portanto, é falso. Item D, preços e salários rígidos, também falso. Para os clássicos, os preços e salários são flexíveis. Neutralidade da moeda, sim. E oferta determina a demanda. Oferta determina a demanda é uma outra forma de falar a respeito da validade da lei de Sé. O que a lei de Sé dizia? Quando há nova produção no mercado, quando há nova oferta no mercado, os fatores que remuneraram essa nova produção, salários, juros, aluguéis e lucros, são capazes de gerar demanda por essa oferta. Então, quando se tem uma nova oferta no mercado, a demanda pode igualar essa oferta. Então, primeiro vem a oferta, depois vem a demanda. É um princípio em que os clássicos acreditavam. Então, tanto neutralidade da moeda quanto oferta determinar a demanda eram princípios que a economia clássica acreditava. Preços e salários rígidos, não. O item D só é falso por causa de preços e salários rígidos, porque as outras coisas são verdadeiras para a economia clássica. E o item E, preços e salários flexíveis, sim. Neutralidade da moeda, também sim. Demanda determina a oferta, não. Exatamente o contrário. Né? Para os clássicos, era a oferta que determinava a demanda. Primeiro os fatores reais, e aí depois que os fatores reais eram determinados, vinha a demanda agregada, fatores que eram capazes de comprar aquela oferta. Então, a oferta vem antes e depois vem a demanda para os clássicos. Por isso, dessa questão, só o item B, todos os itens são verdadeiros. Ok? Com isso, a gente acaba a aula de hoje. Essa é a primeira aula do curso e queria desejar a todos vocês uma ótima semana. A gente se encontra, então, na próxima quarta-feira. Até quarta-feira. Até lá. Tudo de bom.